Eu quero convidar você para lermos a palavra. Vamos à Escritura. Vamos ler juntos, se você puder ficar sobre seus pés, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. É um texto que eu gosto muito na palavra. João, capítulo 13. Leremos os 5 primeiros versículos deste capítulo. João capítulo 13, a palavra diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Nessa semana, aqui no Brasil, nós vamos ter um feriado nacional, não é verdade? É o 7 de setembro e ele assume um contorno diferenciado para nós, como nação, que é o bicentenário da independência do Brasil. Quem aí se ocupou e gosta de história, né, e de entender tudo que está acontecendo, enfim, né, e como foi que isso aconteceu, e voltar no tempo, passear, né, ainda que mentalmente pelos lugares e, enfim, né, rever os personagens, para quem gosta, é uma aventura e tanto. E dessa vez, um fato chamou a atenção nas celebrações, e eu estive pensando muito sobre isso, né, e foi quando as coisas começaram a produzir em mim uma reflexão que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Pela celebração dos 200 anos da nossa independência, nós temos um personagem interessante entre nós, aqui no Brasil agora, que é o coração de Dom Pedro I. Alguém sabia disso, que estava aqui? Muito bem, né? Então, o coração de Dom Pedro I veio visitar o Brasil. O seu corpo está enterrado aqui no Brasil, ele veio para cá nos 150 anos da independência, em 72. Ele veio para cá, mas o coração não estava aqui. E essa é uma história bastante curiosa que você deve ter lido ou ouvido, ou, enfim, alguma coisa a respeito. Mas quando a gente vai visitando a história para perceber, né, isso, Dom Pedro ele veio para o Brasil aos 9 anos de idade. Ele faleceu aos 35. Morreu novo. Morreu de tuberculose, depois de passar 2 anos batalhando pela restauração da ordem, vamos dizer assim, em Portugal. Em 1931, a independência do Brasil foi proclamada em 1822, mas em 31, Dom Pedro abdicou do trono. Ele estava tentando conciliar apesar de ter ficado aqui, né, quando Dom João volta com a família para Portugal, por causa das questões políticas mesmo que estavam envolvidas, inclusive, né, essa revolução que estava acontecendo dentro das cortes portuguesas, dentro do parlamento português. Então ele volta, deixa Dom Pedro 1 ano, um pouco mais de 1 ano depois, proclama a independência do Brasil, negocia os termos da independência, enfim. Mas quando Dom João morre, o irmão de Pedro, chamado Miguel,
faz um movimento ali dentro e tenta, né, pegar o trono para si e voltar aquilo que era algo parecido com uma monarquia absolutista. Dom Pedro, já influenciado pelas leituras e pelo que tinha vindo acontecendo nos anos anteriores, né, do liberalismo e das ideias, né, do liberalismo político, já não aceitava mais as ideias do absolutismo, então ele abraça essa causa. Enfim, a história dele é bastante interessante para quem gosta disso, então é fantástico, né? Enfim, ele abdica do trono e volta para confrontar o seu irmão em Portugal. Mas nos últimos anos em que ele estava no Brasil, já a cabeça dele não estava mais aqui. E é interessante que ele volta para Portugal em 31, não vai diretamente para Portugal. Primeiro ele passa mais ou menos um ano entre França e Inglaterra, tentando organizar um exército. Quando ele finalmente entra em Portugal, ele vai para a cidade do Porto, no norte do país, onde nós temos uma igreja, inclusive, né? E o Porto é uma cidade muito bonita. E ela era uma cidade muito bonita e continua sendo uma cidade muito bonita. E Dom Pedro entra no Porto e se baseia ali para coordenar essa ação de retomada de Portugal. São 2 anos de guerra contra o seu irmão. Ele consegue, numa manobra muito interessante, retomar e consegue, né, abraçar de novo Portugal, retomar, depor o seu irmão, né, a intervenção espanhola que estava junto, enfim, todo um sistema lá. Ele ganha a batalha, mas isso acontece no mês de maio de 1834. E em setembro, ele fica acamado por causa da tuberculose, doença doença que ele não resistiria e a qual ceifou sua vida. Só que Pedro era apaixonado, ele se apaixonou pelo Porto, pela cidade do Porto. E quando estava no Brasil, já nesses últimos anos, antes de voltar para Portugal, a cabeça dele em Portugal. E tudo isso conspira para que, no seu leito de morte, Pedro diga: o meu coração há que ficar no Porto. E então ele foi, quando ele partiu, eles pegaram o coração dele, colocaram num recipiente, enfim, provavelmente não é o mesmo que está aqui, mas enfim, algo muito semelhante, né? Uma coisa meio, cada um com o seu cada qual, né? Mas o coração dele é colocado numa igreja na Lapa, Nossa Senhora da Lapa, no Porto. E por isso que ele veio ao Brasil. E aonde que eu quero chegar com isso? É que, apesar de tudo que ele fez aqui no Brasil, de proclamar a independência, de negociar os termos da independência, de ter vivido no Brasil desde os 9 anos e sair daqui com mais de 30, ter vivido no Brasil esse tempo inteiro e feito muita coisa e grandes aventuras, né, de todo jeito, nessa nossa nação, o coração de Pedro não estava no Rio de Janeiro. O coração de Pedro não estava em Salvador. O coração de Pedro não estava em São Paulo e nem em Santos. O coração de Pedro estava no Porto. Seus gestos, seus atos, tudo que ele constrói nesse tempo, aponta para aonde estava o seu coração. No capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus usa essa expressão: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, que nós vamos participar, ou já estamos participando desse momento nosso, mas vamos comer do pão e beber do fruto da videira.
aqui tem algo para nos ensinar sobre isso também, e por isso que eu li João capítulo 13. É bonito ver essa introdução, eu acho essa uma das introduções, aliás, o Evangelho de João, ele é recheado de introduções fantásticas. E essa introdução do capítulo 13, essa virada, né, da história, né, do capítulo 13, quando começa João a narrar os últimos momentos de Jesus, essa introdução que ele faz é muito bonita. Ele vai dizer que Jesus, entendendo que havia chegado o tempo de deixar este mundo, e a expressão que ele usa, eu já falei isso aqui várias vezes, ela para mim é muito marcante. Ele não diz que Jesus ia deixar este mundo e voltar para o céu. Ele diz que Jesus ia deixar esse mundo e voltar para o Pai. Jesus vai deixar esse mundo e voltar para o Pai. Depois ele vai dizer que ele entende que ele estava neste mundo, que ele viera de Deus, todas as coisas estavam colocadas debaixo do seu poder. Isso é uma expressão muito importante. Naquele momento, Jesus já tinha todas as coisas debaixo do seu poder, e ele viera de Deus e voltava para Deus. O destino de Jesus não era um lugar, o destino de Jesus era uma pessoa. Por quê? Porque Jesus conhecia, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, aqui no capítulo 17, esse amor profundo de Deus, um amor tão incrível e tão absurdo e tão difícil da gente compreender, mas é para lá que Jesus está voltando, porque Jesus diz, né, eu quero, Pai, que eles vivam o amor que nós vivemos desde antes da fundação do mundo. Então, para Jesus, o negócio não era voltar para o céu. O céu deve ser um lugar fantástico. Pelo que a Bíblia narra, é tremendo. Mas o céu sem a presença de Deus e do amor de Deus e da santidade de Deus é só mais um lugar. Jesus está voltando para o Pai. O coração de Jesus está no Pai. Jesus fez muitas coisas aqui por nós. E é belo ver que nessa jornada de Jesus ele curou muita gente, ele fez muitos milagres, ele tocou em muitas vidas, ele transformou histórias, ele fez preleções lindíssimas, ele nos ensinou muito sobre Deus, ele pagou o preço da nossa salvação, mas Jesus não estava com o coração aqui. Jesus estava com o coração no Pai. E a proposta de Jesus, que a gente vai ver no capítulo 14, não é de vir para cá para ficar com a gente, é de levar a gente para o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do universo. Qual o melhor lugar do universo? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. O negócio é estar na presença do Pai. O coração de Jesus está no Pai. O coração de Jesus está no Pai. E tudo o que Jesus faz é com o coração ancorado no Pai, na sua santidade e no seu amor. Mais importante, gente, do que fazer as coisas é saber aonde está o nosso coração. É meio surpreendente para nós brasileiros vermos o nosso herói da independência. Aliás, né, Dom Pedro ele era músico também. E nas pesquisas que eu fiz, eu estava lendo sobre ele bastante essa semana, né? E ele tocava 4 instrumentos. Tocava clarinete, fagote, cello, e tem mais um, que eu não lembro qual é. Né? Hã? Claro, isso. Cravo, o cravo. Isso mesmo. Ele teve um camarada, um
Um professor muito show de bola, um camarada que veio, claro, da Europa para ensinar para ele, né? Era onde a coisa fervia em termos da cultura musical à época. E ele compôs muita coisa boa, ele é compositor do hino da independência. Já podeis da pátria filhos, ver contente a luz. A mãe gentil já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, né? Temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. O cara que escreve, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, tem o seu coração em Portugal. Para a gente é meio surpreendente ouvir um negócio desse, é ou não é? Dá um trem assim, mexe com a gente, né? Como assim? Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, e meu coração está no Porto. Mais importante do que fazer é a gente saber aonde está o nosso coração. E nesse trecho aqui, a gente observa isso, que saber onde está o coração mostra como que eu vou me posicionar e tratar as pessoas que me cercam. Quando eu sei onde está o meu coração, quando eu tenho ciência de onde está o meu coração, eu consigo saber como é que eu vou tratar as pessoas que me cercam. Por exemplo, se o meu coração está na ascensão da minha carreira profissional, eu vou tratar todos os que me cercam como degraus. Colegas, nada. Eu quero é subir na carreira, então quem me cerca é degrau. E no degrau eu piso, porque eu tenho que ir para cima, eu tenho que me projetar. E é muito legal ouvir essa conversa de que a gente precisa das pessoas, né? A gente segue junto, a gente cresce junto, isso é verdade. Mas quando for entre eu e você, meu amigo, pode acreditar. Sou eu. Se o meu coração está na minha conta bancária, eu vou tratar todas as pessoas como canais de absorção, né, de riquezas. Agora, quando o meu coração está no Pai, que é como Jesus, aonde estava o coração de Jesus? Quando o meu coração está no Pai, como o coração de Jesus estava no Pai, eu vou tratar as pessoas que me cercam com amor. E por amor aqui, eu quero dizer querer o bem do outro acima dos meus interesses. Querer o bem do outro acima dos meus interesses. E a Bíblia diz que, tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. O amor de Jesus pelos seus é incomparável, não existe maior amor do que este. É alguém dar a sua vida pelos seus amigos, palavras do próprio Jesus, um pouquinho mais na frente. Quando o meu coração está no coração, quando o meu coração está vinculado, ancorado em Deus, eu não tenho que provar nada para ninguém sobre mim. Não é sobre mim, não é em torno de mim que a vida gira. Porque Deus não é assim. O que eu disse? Deus não é assim. Deus criou, de fato, todas as coisas para o louvor da sua glória. É. Eu e você somos para a glória de Deus. Entretanto, a forma como Deus se relaciona conosco é uma forma em que Ele nos ama. Ele quer tanto o nosso bem, que faz questão de estarmos perto dEle, apesar de nós. Ele quer que a gente glorifique o nome dEle voluntariamente. Ele quer perto de si pessoas que o adoram em espírito e em verdade.
Ele quer perto de si pessoas que demonstram quem Ele é, a sua misericórdia, além dos ritos da religião. Esse é o Deus que as Escrituras revelam, esse é o Deus que Jesus revela, e esse é o Deus em quem Jesus tem o seu coração ancorado. E aí ele não tem problema nenhum em amar, em querer o bem do outro acima do seu próprio. E isso para nós é um aprendizado. Entenda isso, isso para nós é aprendizado. A gente tem que aprender e aprender a viver isso todo dia. Porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e assumiu forma de servo, é o que vai escrever Paulo aos Filipenses. E aí você sabe o que ele faz? Esse que não faz questão de se mostrar como Deus, levanta da mesa, tira o terno, pega uma toalha, enche uma bacia de água e vai lavar os pés dos discípulos. E aí alguém vai dizer, que é o Pedro, que vai dizer para ele, Senhor, o Senhor! E Jesus diz, eu sei. Mas e daí que eu vou lavar seu pé? E se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Porque Jesus não tem que provar nada para ninguém. Ele é, e Ele sabe aonde o seu coração está ancorado. Isso para a gente é uma coisa muito maluca, gente, que eu estou falando aqui. Mas é para a gente aprender mesmo. Quer ver? Olha só. Isaías capítulo 53, o verso 4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Quem diz glória a Deus por isso? Isso é o maior gesto, é um gesto tremendo de amor, sim ou não? Mas o versículo continua: mas nós o reputamos, nós dissemos que Ele era, nós o consideramos, o quê? Aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse é o nosso coração. Porque quando a gente vê alguém sofrendo, a gente diz, esse cara é um maldito. Olha Deus pesando a mão. Olha Deus executando justiça. Olha Deus tratando com ele. Mas Ele verdadeiramente estava levando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Mas do nosso lado a gente olha para Ele como alguém que está sendo simplesmente castigado por Deus. E a gente precisa aprender que quando o nosso coração está vinculado, ancorado a Deus, ao Pai, a gente ama pessoas. E a nossa vida tem que ser assim. Quando a gente tem o nosso coração vinculado ao Pai, isso mostra com que qualidade o nosso trabalho aqui na terra vai ser executado. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Você sabe quanto que Jesus deixou para trás o trabalho que Ele tinha que fazer? 0. Jesus fez tudo. Ele demonstrou o amor por nós completamente. E Ele pôde dizer na cruz do Calvário, naquela tarde, está consumado, não deve nada. Foi até o fim. Jesus faz esse trabalho dele de uma forma tão excelente, e isso fica demonstrado quando ele vai lavar os pés, é que Jesus assume a postura de servo, e não o servo, e não qualquer servo que faz um trabalho assim, vamos lavar aqui mais ou menos, vamos andar rápido com essa lavagem, não. Se é para lavar, Jesus vai lavar direito. Ele tira o terno, pega a bacia, se cinge com a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E lava tão bem que incomoda. Eita. Jesus faz o trabalho de uma forma tão bem feita, melhor do que qualquer escravo teria feito. E Ele é o Senhor, isso incomoda. Porque para a gente isso é absurdo. Só que Deus é assim, e quando o nosso coração está em Deus, a gente faz as coisas como Deus quer que elas sejam feitas. E Deus não faz nada mal feito. O que eu disse? Deus não faz nada mal feito. Todas as suas obras são perfeitas.
Todos os atos das suas mãos revelam o seu poder e a sua glória, sua santidade e perfeição. Tudo que Deus faz é bom. E quando Ele criou todas as coisas, Ele olha para trás e diz que foi tudo muito bom. E Jesus não faz, o texto diz aqui, né? Ele sabe de onde Ele vem. Ele sabe o que, né? Qual é o seu destino, para onde que Ele está indo para o Pai. Está indo para o Pai. Ele não tem nada para provar para ninguém. Jesus não faz nada para receber aplauso. Porque ninguém aplaude. Quantos aplaudiram Jesus lavando os pés dos seus discípulos? Nenhum deles. Aliás, Jesus foi até confrontado, né? Eu já disse aqui por Pedro. Como assim o Senhor vai lavar pé da gente aqui? Jesus não faz para ser aplaudido. A gente gosta de fazer as coisas para ser aplaudido. E veja bem, o que a gente aprende com Deus é que, não sei se você sabe, mas o Sol, ele sustenta toda a vida na Terra, sim ou não? O Sol sustenta toda a vida na Terra. Ele é a fonte da energia que move esse planeta. E você sabe que quem não adora a Deus também é beneficiado pelo calor do Sol? Quem diz que Deus não existe, continua vivo e se beneficiando de tudo que esse planeta produz. Porque Deus não faz as coisas para ser aplaudido, Deus faz as coisas porque ama. Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo mundo que crê. E quem não crê, vai para a perdição. Sim, vai para a perdição, mas continua vivendo aqui. Não é fulminado imediatamente. Tem uns que até a gente queria que fossem fulminados imediatamente. Mas não são, e você continua convivendo com eles e dizendo, não é possível. Até quando, Senhor? Pois é. Reconhecer e aplaudir os outros, gente, é muito importante. Incentiva a jornada do serviço excelente. Quando eu vejo que você faz uma coisa muito boa, quando eu te aplaudo, eu te reconheço, eu coloco você para continuar fazendo. Agora, você fazer para receber aplauso, ou eu fazer para receber aplauso, é se distanciar do coração do Pai, porque o Pai não é assim. O Pai não é assim. O Pai faz porque ama. E porque nós o amamos, nós o adoramos. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Porque se fosse depender do que Deus faz, talvez nós não o adorássemos, porque tem hora que Deus não faz aquilo que a gente queria. É ou não é? Nosso coração não pode estar firmado em nós mesmos, no nosso ego. Nosso coração precisa estar ancorado no Pai. Quando o nosso coração está ancorado no Pai, quando a gente sabe que o nosso coração está ancorado no Pai, então nós somos impulsionados a cumprir o propósito divino, apesar das objeções que se levantam. Para mim é muito marcante, eu falei para você anotar isso no texto aí, verso 3, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia disso. O diabo estava com tudo armado. E Jesus não falou assim, gente, vamos levantar um clamor, orar, porque enquanto o diabo não cair, eu não ando. O diabo está com tudo armado, mas eu continuo firme no propósito. O diabo já entrou no coração de Judas, Judas vai trair, eu continuo andando. O diabo está aprontando todo o cerco, já está mexendo com gente e tudo quanto é lugar, eu continuo andando. Esse é o sentido, igreja.
Esse é o sentido daquilo que Jesus falou: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque porta do inferno vai ter todo dia, porta do inferno vai ter em todo lugar, porta do inferno vai ter em todo tempo, porta do inferno vai estar no coração de muita gente, mas a gente não se amedronta, a gente não anda para trás, a gente não espera, a gente não fica olhando e morrendo de medo e esperando os anjos virem. Não! A gente anda para frente e passa por cima, porque é assim que Jesus ensina. O nosso coração está lá, não é aqui. O coração de Jesus está ancorado no autor do propósito. Se o coração está no autor do propósito, não interessa quem se levanta. Vou falar de novo. Se o seu coração está ancorado no Pai, que é o autor do propósito para a sua vida, não interessa quem se levante contra você, nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra você, você a condenará. Porque não é sobre mim, não é sobre eu cumprir as minhas metas, não é sobre eu chegar aonde eu preciso chegar, não é sobre eu fazer aquilo que que eu pensei e planejei para a minha vida. Está em imaginar, pensar, viver, comer, dormir, acordar e manter na minha mente que uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Nele, no Pai nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é, como já dissemos, o autor e consumador da fé, a vida da minha vida, a razão da minha existência. Eu estou aqui para o louvor da sua glória, e nada diferente disso. Levanta o diabo, levanta o mundo, levanta o pecado, levanta a sociedade, levanta quem quiser. Eu marcho, a igreja marcha, porque Jesus está marchando, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É disso que a gente está falando aqui. E o diabo vai dizer para Jesus: desce, você não é forte. E Jesus continua na cruz. E o diabo vai dizer para Jesus: eu te falei lá atrás que se você me adorasse, você não precisava estar passando o que está passando. E Jesus olha para aquele camarada chamado Pilatos, que está dizendo isso para ele, que o diabo dizendo isso na boca dele, diz para ele: nenhuma autoridade teria te sido dada se não viesse do céu. Não é sobre isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pode vir, diabo, eu vou passar por cima. Igreja, não tenha medo. Minha irmã, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas esteja nele. Esteja nele, esteja com o seu coração firmado nele, ancorado nele. Você vai viver com o seu coração ancorado nele, que todas as coisas contribuem conjuntamente para o teu bem. Se o teu coração estiver ancorado nele, e aí quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica e os condenará. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem futuro, nem passado, nem nada poderá intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Nem nada, nem a espada, nem a morte, né? nem peste, nem doença, nem desemprego, nem falta de dinheiro. A gente vai andar, o coração está nele, não está em mim, não está nas coisas daqui. Existe um propósito para ser cumprido, e ele é o Deus da nossa vida. Coloque o seu coração nele. Coração nele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, vinculado ao teu, abraçado ao teu, envolvido contigo. Ele é o Deus da nossa vida. Fique em pé comigo.
A ceia é sobre isso. Um amor por mim, um amor por você. Querer o meu bem e o seu bem acima dos interesses do bem-estar, porque o coração está no Pai. Convido você agora a fazer uma reflexão sobre isso, porque a gente tem que estar alinhado com o coração de Cristo. Nosso coração precisa ser como o coração dele. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Coloque teu tesouro hoje, é o desafio para nós hoje. Coloque o teu coração hoje. Olhe, tenha como seu grande tesouro Deus, não o céu. O céu faz parte. O céu faz parte. Mas olhe para Jesus. Tenha os olhos fixos em Jesus. Porque Ele suportou tudo isso para que a gente tivesse esse acesso a Deus, não ao céu. O céu faz parte. Mas eu quero estar com o meu Criador. Eu adoro o meu Criador. Eu quero estar envolvido com o meu Criador. Eu quero abraçar o meu Criador. Eu quero estar com aquele que me salvou e que me amou desde sempre. Quero viver para a glória dele. Quero amá-lo. Quero vivê-lo na minha vida. É nele que está o meu coração. É o seu momento agora para você conversar com Ele, fazer essa reflexão. Como é que está o teu coração? Aonde está o teu coração? Coloque seu coração no coração dele hoje. Coloque seu coração na vida dele hoje. Ligue o seu coração no coração de Deus hoje. Tenha hoje Deus como a coisa, né, o ser mais importante, a pessoa mais importante da sua vida, da sua existência. Acima de qualquer coisa, Deus. Para a glória dele mesmo. Para a glória dele mesmo. Para a glória dele mesmo. Senhor, nosso coração está em Ti. Ou precisa estar em Ti. Perdoa-nos as muitas vezes, muitas vezes em que o nosso coração se distanciou de Ti. Perdoa-nos o nosso egoísmo, perdoa-nos o nosso hedonismo, perdoa, ó Deus, o nosso materialismo, perdoa, ó Deus, todos os ismos que a gente tem, de tantos deuses que ocuparam o lugar da Tua existência na nossa vida. Perdoa-nos pela religiosidade que não expressa quem Tu és. Age em nós. Que a gente participe, Senhor, desse momento de comer o pão e beber do cálice com os olhos fixados no Senhor. Abraçados contigo no Teu reino, no que é importante para Ti. E usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para cumprir o Teu querer. Faça em mim o Teu querer. Faz em mim o Teu querer. Faz em mim o Teu querer. Faz em nós o Teu querer. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém e amém.